Olá pessoal, eu sou a Ana Schermack do canal Pausa para um Café, sejam todos muito bem-vindos. Se você gosta de RPG, você chegou no lugar certo. Esse ano a gente vai ter vários conteúdos sobre RPG por aqui. Desde sistemas, como jogar, enfim, a dicas para você que é mestre jogador. No vídeo de hoje eu vou falar como criar um personagem inesquecível para sua mesa de RPG. Esse vídeo vai ser mais voltado até para jogadores do que mestres. Eu mestro há muitos anos, jogo muito RPG, eu acho que toda semana pelo menos eu tenho uma mesa de RPG. E criar personagens é algo que eu gosto muito. Eu gosto de pensar nos detalhes, no que aquele personagem vai ter de interessante. Eu gosto dessa construção de personagem. E gosto do fato de que quando você tá jogando RPG, um personagem não se faz sozinho. Você nunca vai estar jogando RPG sozinho, a não ser que você jogue um RPG solo, mas criar um personagem faz parte de todo o grupo. E eu vou explicar o porquê. Primeiro a gente pode falar que você não precisa de um background de 100 páginas para criar um personagem inesquecível. Provavelmente criando um background de 100 páginas, na maioria das vezes você vai muito se limitar ao que o seu personagem é. Eu gosto de escrever muito, eu gosto de criar oportunidades para o meu personagem, mas eu gosto de fazer isso muito mais respondendo perguntas do que ele seria, de como ele seria, do que realmente construindo uma grande história. Eu acho que muito do próprio personagem de RPG você vai acabar construindo durante a história. Deixar algumas lacunas abertas é sempre importante para que você possa improvisar durante o seu RPG. Improvisar é grande parte do que você vai ter ali durante aquele momento de ápice do seu personagem. Muitas vezes vai surgir uma oportunidade e você pode contar uma história, sabe? Inserir algo ali do seu personagem, não necessariamente vai estar naquelas 100 páginas de background que você fez antes de começar. É claro que para muita gente, criar essas 100 páginas de background vai ajudar a entrar dentro do personagem, a se situar, enfim, a ter contexto. Mas não se baseia só nisso para que isso seja o seu mais importante, sabe? Para que aquilo guie completamente o seu personagem. Lembra que você tá jogando e ainda é um jogo, ainda dá pra se divertir. Ou melhor, pra mim o RPG é diversão. Outra coisa que eu gosto muito de falar pros meus jogadores é: personagens sem passado, sem amigos, sem memória, sem motivação, dificilmente vai ser um personagem inesquecível. Muitas vezes a gente tem aquela tendência de fazer o personagem sem memória, sem passado, sem nada. Por que esse personagem vive? Por que ele tá ali? Qual que é a motivação dele? Ah, descobrir o passado. Será que às vezes a gente não pode colocar alguma coisa a mais? Eu sei que se muitos personagens tivessem famílias, filhos, eles não sairiam em uma aventura. Mas ter alguém pra quem lutar é muito importante. Às vezes pra criar um apego do seu personagem, criar uma motivação pra ele. E é nesse ponto que eu vou trazer uma referência que eu acho muito interessante. Na série Once Upon a Time, que é uma série que a gente tem personagens de contos de fadas vivendo em um mundo real. É uma série mais antiga e já acabou, mas ela tem disponível na Disney. Ela tem um personagem chamado Zangado, ou Leroy. E o Zangado, ele é um personagem que eu consigo identificar muitos personagens de RPG. É aquele cara que é fechado, não fala com ninguém, não gosta de ninguém, a vida foi muito difícil pra ele, tudo é horrível, ele perdeu o grande amor da vida dele. E aí, ele é Zangado. Mas dentro de Once Upon a Time, quando a gente tem essa mudança de personagem, a gente vê que o Zangado ele se apega muito. Tem uma coisa muito legal no Zangado que ele chama todo mundo de irmão. Ele chama as mulheres de irmãs e os homens de irmãos. E ele meio que cria essa tendência que por mais que ele seja zangado, por mais que ele seja o personagem de cara fechada, ele tá ali pra apoiar quem precisa. Ele tem aqueles traços únicos de personagem. Então, por mais que seu personagem seja o cara fechada, o zangado do grupo, ele não precisa necessariamente ser aquele personagem que o grupo vai olhar e vai saber como que eu vou interagir com esse personagem, o que eu vou fazer com ele. Muitas vezes é aquele personagem que não tem uma ligação com alguém dentro do grupo. Por que o grupo vai ter uma ligação com ele? Por que a gente vai interagir com ele? Qual que é a motivação para que a gente crie uma história juntos? A gente nunca pode esquecer que um RPG, ele é uma história contada em conjunto. A gente tá jogando com outras pessoas. A gente faz parte da história delas também, assim como elas fazem da nossa. Então, usar esses artifícios, às vezes um pouco preguiçosos de eu não vou ter memória, ou enfim, pode ser fácil pra gente, mas difícil pro resto do grupo. E por que a gente vai tão, dificultar essa história do grupo? Eu tive um momento jogando RPG, eu tava jogando Dungeons and Dragons, uma mesa que durou 2 anos. E eu tinha um personagem específico que ele tava sempre atrapalhando o grupo. E não porque ele não sabia jogar ou algo assim. Não. Parecia que ele fazia de questão, né? Aquele jogador que tudo ali, ele arrumava uma desculpa, ele não tinha aquele
motivo pra ele era só o guerreiro que ia lá e metia a paulada. Muitas vezes essa questão de prejudicar o grupo acabava atrapalhando. O grupo não tinha mais aquela vontade de partir em uma aventura com ele. Eles estavam tendo conflitos. Então, muitas vezes, a gente acaba tendo essa situação de que o que eu vou fazer, sabe? É difícil pra quem tá jogando, é difícil pro mestre e parece que nada vai pra frente. Então, quando a gente abre um pouquinho mais o coração do nosso personagem e vai colocando essas... Tá tudo bem errar. Tá tudo bem você fazer um personagem que ele tá sempre fazendo merda e que ele... Essa é a personalidade dele, sei lá, o desastre do grupo. Eu tenho um personagem em Vaesen que é um padre e ele não é a pessoa mais inteligente. Ele inventa história pra tudo. Ele tá sempre inventando uma história. Mas uma coisa que o padre é preocupado com o grupo que ele tá ali. Ele é o suporte do grupo em Vaesen, então, por mais que ele faça todas as merdas possíveis, tem momentos em que ele vai chamar o grupo e vai falar assim: galera, eu amo vocês. E esses momentos de aproximação, de envolvimento, é muito importante. A gente não foi feito pra viver sozinho. E a gente não foi feito... Dentro da RPG também, aqueles personagens não foram feitos pra viverem sozinhos. Eles gostam de comunidade, eles querem viver em conjunto com outras pessoas. Por isso que fazer um personagem único, fazer um personagem, ele se faz em grupo. E eu acho que basicamente essa era a principal questão que eu queria abordar nesse grupo. A importância que o grupo tem pra criar um personagem. Muitos sistemas de RPG vão fazer ligações entre personagens. Eles vão ter aqueles momentos de o que você tem a ver com aquele personagem, você vai responder perguntas em relação ao personagem. Mutant tem isso, Vaesen tem isso. Tem alguns outros jogos que eu não vou lembrar nominalmente, mas fazem isso, de você ter uma ligação com outro personagem. Às vezes é eu gostaria de apanhar de uma mulher bonita, às vezes é aquele personagem vai salvar a minha vida, vai salvar o meu futuro, eu dependo dele pra alguma coisa, mas às vezes é só eu olho e não entendo aquele cara. E isso são coisas que você pode ir desenvolvendo. Ao desenvolver o relacionamento com outros personagens do grupo, você vai estar desenvolvendo o seu personagem. Você vai entender qual é a relação dele com outros, sabe? Então, isso também ajuda. Por mais que o RPG que você esteja jogando não peça que você tenha essas ligações, que tal praticar isso? Que tal trazer isso pra mesa? Que tal pensar em quem aquele personagem é pra você? Assim como a gente tem os nossos amigos, que às vezes a gente gosta de falar mais sobre RPG e o outro sobre, sei lá, fotografia. Nos membros do grupo ali, dentro daquele RPG, vai ter momentos em que você vai ter esses momentos em conjunto. Isso é muito importante pra criar e desenvolver esse RPG. Muitas vezes aquele personagem de RPG que a gente olha em uma stream, enfim, e fala, nossa, eu queria fazer um personagem assim, é aquele personagem que vai estar envolvido com todo o grupo. Todo grupo vai ter algo em comum com ele ou não, e isso vai gerar questões pro grupo. Então, quando você for fazer um personagem de RPG e querer que ele seja inesquecível, pensa que você não tá criando um personagem sozinho. O seu grupo faz parte disso também. E dividir isso com o grupo é muito importante. O personagem, ele não é só seu. A partir do momento em que você começa a jogar um RPG, ele faz parte de uma mesa, ele faz parte de uma história que está sendo contada em conjunto. Isso é muito importante pra gente conseguir criar novas personalidades, novas ideias, enfim. Peça ajuda pros seus companheiros. O que falta naquele grupo? O que você tá sentindo? O que você gostaria, sabe? Será que um membro do grupo não gostaria de ter um personagem que talvez fosse parente, talvez fosse, enfim, um grande amigo distante, alguém que conheceu no passado? Converse com o grupo, crie personagens em conjunto. Se você gosta de jogar RPG, eu vou pedir então que você se inscreva nesse canal, deixe seu like, que esse mês ainda a gente tem muito conteúdo sobre RPG por aqui. Não só sobre dicas para mestres e jogadores, mas também sobre sistemas. Então, vamos lá. E eu acho que chegou o correio.